456, Andressa do Coletivo. Oi, eu sou Arão da Luz. Vote 13300. Sou Flávia Diniz. Para vereadora, vote 13487. Sou Lígia Simões. Para vereadora, 13258. É 13, agora é sua vez. Vote 1 e 3. Identificação. Você sintoniza a ZYD 538 Rádio Futura FM em 106,9 MHz. Emissora educativa de radiodifusão. Transmitido de Itajubá, sul de Minas. Futura FM. Informação e música de qualidade. Grupo Atmosfera de Narcóticos Anônimos. Eu estava procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha. Recuperação é o que acontece nas reuniões de NA. É possível parar de usar drogas. Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Procure o Conselho Municipal de Saúde na Rua João Antônio Pereira, Centro. Reuniões toda segunda, quarta e sexta-feira, das 19 às 21 horas. Grupo Atmosfera de Narcóticos Anônimos. Apoio Cultural. Futura FM. Solar Limitada. Aquecedor tradicional, a vácuo, tubos, conexões e placas fotovoltaicas. Confira os produtos e promoções pelo telefone 3623-2058 ou 99967-3329. Solar Limitada. Rua Chiquinha Salomão, número 27, na Avenida Itajubá. No Sicoob, a prioridade sempre são as pessoas. Neste momento delicado, pense no seu bem-estar e da sua família e fique em casa. Daí mesmo, você pode gerenciar suas finanças sem precisar ir até a agência. Pelo app Sicoob e Internet Banking, você faz transferências, recebe e realiza pagamentos. Faz recarga de celular e muito mais. Tudo de um jeito simples e seguro. Para fazer compras ou saques, conte com o Sicoob Card. Nossos caixas eletrônicos continuam sendo abastecidos normalmente. Precisa de um atendimento mais pessoal? Em alguns locais, as agências do Sicoob estão funcionando em horário especial para reduzir a circulação de pessoas e atender quem mais precisa. Se no seu estado o atendimento foi suspenso, basta entrar em contato via telefone com a sua cooperativa ou agência. Em ambos os casos, estamos tomando todos os cuidados necessários para manter a segurança de nossos cooperados e colaboradores. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Muito bem, Futura FM, muito bom dia, 9 horas mais 1 minuto. A partir de hoje e até o próximo pleito, dia 15 de novembro, nós vamos trazer para vocês, ouvintes da Rádio Futura FM, informações aí sobre o que pode, o que não pode, quais são as dúvidas que a maior parte dos eleitores tem, até por conta da Covid, né? Que acabou mudando um pouco, além da data das eleições, mudando bastante coisas. Mas, para poder falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma pessoa, antes de mais nada, não vou chamar de especialista porque a gente está sempre aprendendo e é o caso dele, mas uma pessoa assim que está sempre envolvida com esse conhecimento, gosta muito do que faz, é o nosso querido jornalista Júlio Anselmo. Bom dia, Júlio, seja bem-vindo aqui e também acompanhando a gente hoje na entrevista, o nosso amigo Duarte Pereira. Bom dia, Júlio. Bom dia, Luciano. Bom dia, Duarte. Bom dia a toda a audiência da Futura FM. Bom dia a todos os itajubenses, eleitores ou candidatos. Muito bem. Bom dia, Duarte Pereira. Bom dia, Luciano. Bom dia, Júlio, ouvintes. Estou aí, de observador. Eu fiz um convite hoje para o Duarte poder participar com a gente, porque em outros tempos a gente já fazia aqui algumas coisas ao vivo com a participação do Duarte na externa, mas hoje está frio, ele que preferiu ficar aqui dentro do estúdio. Júlio Anselmo, eleições do 2020. Antes de mais nada, só lembrar ao convidado
que nós vamos ter que fazer algumas paradinhas durante a entrevista, por conta das inserções, né? Que a gente, segundo a lei eleitoral, a gente tem obrigação, não só pela lei, mas obrigação também de levar o conhecimento, os candidatos, para que o eleitor possa fazer uma reflexão aí, viu, gente? Reflexão sobre em quem que vocês vão votar, para não ficar reclamando depois, né, Júlio? Ficar queixando, porque isso... Eu não sabia. Então, eu não sabia. Júlio, eleições 2020. Eleições 2020. Vamos tentar fazer de maneira didática. Tem algumas coisas básicas que a maioria das pessoas não sabe, tanto eleitor como candidato. Por exemplo, qual é o papel do vereador? Tem muita gente que se candidata pensando no dinheiro. Pô, o cara ganha R$7 mil por mês. Vou entrar nessa, né? Porque não? Vou lá. Aí tem aqueles que decoram o texto, né? Vereador é para legislar e fiscalizar, mais ou menos. Então vamos pegar as atribuições do vereador com base na lei maior do país, na Constituição Federal. A Constituição estabelece o papel do vereador. Porque nem sempre as pessoas sabem. E é muito comum o eleitor escolher o seu vereador sem ter muito conhecimento da responsabilidade do cara, da competência do Poder Legislativo, de que maneira essa pessoa vai atuar. E você vai lá e escolhe porque ele é seu amigo, porque ele é bonito, porque ele é bem-sucedido, porque o seu irmão pediu, porque o seu filho... Tem uma conversa boa. Tem uma conversa boa. Tem uma conversa boa, ele casa com a sua filha, mas não precisa ser vereador. Então, é mais fácil. Na verdade, no Brasil, tudo isso está estabelecido na Constituição Federal. A primeira Câmara Municipal das Américas surgiu na capitania de São Vicente em 1532. Então, tem 500 anos, quase 500 anos. São Vicente, estado de São Paulo, aqui perto de Praia Grande, a primeira cidade do Brasil, exatamente. Os vereadores estão presentes na história desde esse período, desde o período colonial, do descobrimento entre 1500 e 1822, quando tinham a função de zelar pelos bens do município. Naquela época era isso. Mas não mudou. Até hoje, o vereador tem a atribuição de zelar pelos bens do município. Seja fiscalizando o prefeito nas suas ações, seja criando leis para que melhorem e padronizem os bens municipais, seja para que o patrimônio seja mantido, ou seja, indicando ao prefeito, que é o que acontece nas reuniões da Câmara, fazendo indicações, que é uma das proposições que acontece nas reuniões da Câmara, para quem não acompanha, você faz uma indicação ao prefeito dizendo que a Rua Américo de Oliveira precisa de capina. Certo. A Rua Major Belo Lisboa precisa de faixa de segurança. A Rua Nova precisa de semáforo. Isso é um papel de fiscalizador. Isso. Perfeito. Isso é o papel do vereador. São os olhos do prefeito. Exatamente. Não tem no bairro, na rua, que consiga claro, olhar a cidade inteira. E nem secretário. Isso é impossível. Claro. O número é muito pequeno. E outro detalhe muito importante. Pequena parte da população, e é pequena mesmo, não sei por que isso acontece, não é defeito do gestor, não é defeito do prefeito. Mas uma pequena parcela da população tem acesso ao prefeito. Por exemplo, se a gente sair na rua e perguntar quantas pessoas têm o telefone do Rodrigo Rieira, duvido. Quantos o conhecem? Quantos que conhecem o prefeito? Né? Conhecer de conversar. Sim. Conhecer. Não, claro. Foto toda hora, Faz 8 anos que ele está lá. Uma pessoa pública. Vou pedir para você 10 segundinhos, só para a gente ouvir aqui a próxima chamadinha. A gente já retorna. Só um minuto. Com o doutor Ricardo SOS AIDS, prefeito e Sante Vice, teremos uma Itajubá para todos. Conheça nossas propostas acessando umaitajubaparatodos.com.br ou mande um zap 99243 1117. No dia 15 de novembro, é 11 no coração e na urna. Vote 11. Uma Itajubá para todos, é 11, vem ser feliz. Doutor Ricardo, prefeito, é o que a gente sempre quis. Muito bem, de novo de volta. Seguindo aí no raciocínio, Júlio, o papel do vereador, então? Então, poucas pessoas têm acesso ao prefeito, mas quase toda a cidade tem acesso aos vereadores. Então você vai num vereador, eu preciso que a minha rua conserte um buraco na minha rua. Você não vai conseguir falar com o prefeito sobre um buraco na sua rua. Dificilmente você vai conseguir encontrar o secretário, porque a atuação do secretário é muito dinâmica. Ele anda o tempo inteiro, ele não tem um ponto fixo para você encontrar o secretário.
O vereador não, você vai até a Câmara, o assessor está lá, você conversa com ele, você marca um horário, você acha o vereador, você encontra o vereador na rua, você conversa com o vereador. O vereador leva essa mensagem até o prefeito. E, na grande maioria das vezes, a vontade da população é atendida. Então, o prefeito necessita do legislativo para atuação de execução de obras na cidade. Efetiva mesmo, né? É. Não é só por aprovar projeto de lei, aprovar orçamento, aprovar PPA, não é para isso. E o vereador mais atuante também, no meu ponto de ver, ele vai até a população, não só na época de eleição, que é o caso agora, para pedir o voto. Ele está sempre acompanhando as demandas. Então, meio que desnecessário o cidadão sair de casa para procurar o assessor, né? O vereador está ali presente, lá no bairro. E você nem precisa sair de casa, você pode ligar lá, você liga direto no gabinete, você conversa com o assessor. Pede uma visita. Pede o vereador passar lá, ou fala que vai passar, encontra em outro lugar. O vereador está à disposição da população 24 horas por dia. O vereador não tem horário de trabalho. Tá, agora vem uma pergunta, vamos lá. Por exemplo, durante esse período de propaganda eleitoral, muitos candidatos colocam assim, mais emprego, mais saúde, mais educação, como se fosse atribuição direta do vereador. E aí? Não é. Não é, isso é atribuição do executivo. Isso é uma exceção. Se aconteceu na cidade, deve ter acontecido muito poucas vezes, de um vereador conseguir gerar emprego através de qualquer trabalho realizado, especificamente na atribuição do legislativo. Pode ser que ele tenha um amigo deputado não sei aonde, e aí o prefeito queria trazer uma empresa, ele foi lá, contactou esse deputado, conseguiram fazer a ponte, e essa empresa veio com a ajuda do vereador, mas não, né, por atuação do vereador. Isso acontece. E nessas horas é que você tem que prestar muita atenção na hora de votar. Então seria um papel invertido, por exemplo, quando você disse assim que a maior parte da população não conhece o prefeito, de ter uma amizade, e neste caso específico, o vereador sim conhece um deputado, uma pessoa influente que possa trazer, ou um empresário que possa trazer uma empresa para cá, faria um papel inverso. Isso, exatamente. Isso acontece. Isso acontece. Já aconteceu algumas vezes. É só por curiosidade. Em 1930 a 34 e de 37 a 46, os dois casos no governo de Getúlio Vargas, as câmaras de vereadores foram extintas. Não existiu o vereador. Ele acabou com isso. E qual que foi o justificativo? Era golpe militar, né? Ele era um ditador, então... Aí, após esse período, voltaram a existir, desempenhando um papel cada vez mais significante na história. O que é vereador, na origem da palavra? A palavra é derivada do verbo verear, que significa administrar, reger, governar. Por isso que se entende errado, porque da origem da palavra fala governar, mas ele não governa. O vereador também conhecido como edil, que é representante do povo, exercendo, portanto, o poder legislativo no município. Qual é a atribuição básica do vereador? A obrigação básica do vereador? O vereador tem que estar na Câmara nas reuniões ordinárias. No caso de Itajubá, elas acontecem na segunda-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara Legislativa, na sala das sessões JK. Essa é semanal. Essa é semanal. Essa é religiosa. Ela só não acontece se cair um feriado municipal, nacional, na segunda-feira. Aí ela não acontece. Em casos excepcionais, ela pode mudar de dia. Ela muda o dia. Mas em casos excepcionais. E tem as reuniões extraordinárias, que essas podem acontecer em qualquer dia. Depende da demanda do Poder Executivo. O vereador é a mesma coisa para o município que o deputado é para o Estado. E para a União, né? Tem os deputados federais, os deputados estaduais. Então, qual é o papel dessas pessoas? É aproximar o povo do poder. Que, da mesma maneira que eu comecei aqui, como você não conhece o prefeito, você também não conhece o governador, não conhece o presidente da República. Piorou. Então, precisa de um intermediário que faça essa aproximação, que faça essa interligação, para que a vontade do povo chegue ao mandatário do poder. Um ovo na massa do bolo. Exatamente. Aquela pincelada que você dá em cima para dourar o pão depois, aquilo. É dessa maneira que funciona. Os vereadores são eleitos por voto direto a cada 4 anos. Esse ano, por exemplo, dia 15 de novembro, Itajubá vai escolher 11 pessoas que, a partir do dia 1º de janeiro, vão representar o povo na Câmara Municipal. Por que 11? Porque diminuíram o número de 17 para 11. Por que de 4 em 4 anos? Porque está determinado pela Constituição Federal. O que o vereador faz? Qual é a primeira coisa que vai acontecer depois da eleição? Esses 11 vereadores vão se reunir e vão escolher
a próxima mesa diretora. Vão escolher o presidente, vão escolher o vice, vão escolher o secretário. Já na primeira reunião deles. Na hora que eles tomam posse. Entendi. Na hora da posse já acontece isso. E a partir dali a gente sabe quem vai ser o presidente nos próximos 2 anos, quem vão ser os membros da mesa e quem vão ser os outros 8 ou os outros 6, de acordo com a determinação. Até agora não definiram se vão ser 5 na mesa, se vão ser 3 na mesa, provavelmente 3. Então vão ter 8 vereadores. Eles têm um gabinete próprio, têm um assessor próprio, eles têm um carro oficial com motorista à disposição para viajar, eles têm toda a estrutura da Câmara Municipal à disposição deles para conseguir fazer o trabalho. Pode acontecer de entrarem 11 vereadores que nunca estiveram lá. Nada é impossível. Esse nunca estiveram lá compreende também que não tem ideia de como é que funciona aquilo. Porque, assim, vamos entender uma coisa. Se a gente entra num local, você nunca trabalhou com rádio, nunca. Primeira vez que você está entrando aqui, não conhece nada. E junto com você vem um grupo também que nunca mexeram com rádio. Mas, por um acaso, tem uma pessoa aqui que é das antigas, já tem uma experiência. Então, essa pessoa pode, claro, e deve ensinar os colegas. Isso. Agora, como é que fica todo mundo novo? Então, 11 todo mundo novos. novo. Aí é que vem a infraestrutura da Câmara. A Câmara conta com funcionários efetivos, eles estão lá. Tem funcionário que está lá há 23 anos, tem funcionário de 21, tem funcionário de 18. São os permanentes. Né? Isso. Eu, por exemplo, estou há 9. Né? Em janeiro eu faço 9 anos na Câmara. E tem os mais antigos. Cada um presta um tipo de serviço. Então, vamos lá. Primeira coisa que o vereador tem que se atentar, e são os primeiros amigos que ele deve fazer na Câmara. Isso não é regra. Isso é só recomendação, é só uma ideia. Procura o departamento jurídico da Câmara. Porque lá você vai saber o que você pode e o que você não pode. E se você pode, de que maneira você pode. Então, você já vai estar seguindo a lei. Nada mais natural que o legislativo siga a lei. Então, você vai começar a descobrir os caminhos. Depois, você vai procurar o diretor legislativo. É o cara que coordena a secretaria de tudo o que acontece. Qualquer coisa que vá acontecer na Câmara precisa passar pela diretoria legislativa. O projeto entra por ali, o requerimento entra por ali, a indicação entra por ali, tudo entra por ali. Então, se você não tiver conhecimento da secretaria, como é que funciona esse departamento da Câmara, você não consegue atuar. Não dá para atuar. No seu gabinete, de que maneira funciona, que tipo de ferramentas vão ser dadas, vai ter computador, vai ter telefone, vai ter internet, vai ter televisão, vai ter água, vai ter suco, vai ter bolachinha, vai ter pão. Isso é atribuição da diretoria administrativa. Então, você tem que ter contato com a diretoria para saber o que você vai ter, de que maneira pode usar. É claro que você não pode fazer uma reunião dentro do gabinete, colocar 50 pessoas e pedir para a Câmara servir lanche. Isso não tem lógica. Mas chega uma pessoa, está lá, se oferecer um cafezinho, não tem nada de errado. Uma água, não tem nada de errado. Essa estrutura está lá, é como você faz na sua casa. Sim. Você sempre não um vai convidado, né? levar 50 pessoas na sua casa e dar um banquete. Mas você pode levar um amigo lá e falar, você quer um café, você quer uma água? Toma aí. Seria correto afirmar, então, que uma pessoa que tem o desejo de ser um vereador para atuar em nome do povo, fazer um estudo anterior sobre tudo isso, para que, se na hora da eleição ele for eleito, por exemplo, eu já sei onde é que eu vou pisar. Tudo bem, a sala é nova, eu não acostumei com o ambiente físico, mas com a maneira de conduzir eu já sei. E não aprender ali. Perfeito. Seria correto? Perfeito. E tanto é correto que tem a Câmara Municipal de Itajubá tem a Escola do Legislativo. E tem uma iniciativa do diretor legislativo e do diretor da escola para que, a partir do mês de novembro, eles vão ser eleitos no dia 15, certo. A partir do dia 16 vai ser montado na Escola do Legislativo itajubense um curso para os 11 novos vereadores. Tendo sido vereadores ou não tendo sido, a legislação evolui. Seria uma reciclagem para quem já e novo para quem está entrando. Isso. Inclusive, quem tiver... como a Escola do Legislativo ela fica à disposição da população, e tudo que acontece na Escola do Legislativo é gratuito, eu imagino que os vereadores eleitos, que já saibam quem é que vão contratar como assessores, deveriam levar também os assessores. Ah, perfeito. Então, seria um curso para 22 pessoas que não vão cair de paraquedas lá dia 2 de janeiro, sem saber onde é a cozinha, onde dando é o banheiro, cabeçado um no outro, né? Não sabe nem onde é. 30 segundos.
Vote nos vereadores da coligação Uma Itajubá para Todos, Partido Progressistas. Marcelo Kraus, 11011. Miranda Motoboy, 11017. Professor Hélio Preto, 11007. Rafaela Macedo, 11622. Rosa Fernandes, 11888. Roseli do SOS AIDS, 11133. Tony Costa, 11123. Zulu Rodrigues, 11222. Muito bem, de volta falando então aí sobre as regras da eleição com o nosso jornalista aqui, Júlio Anselmo. Bom, Júlio, a gente comentou aqui sobre a escola legislativa, que você disse que seria impertinente que não só o candidato participasse dessas reuniões, bem como o assessor. Claro. Quem já tiver, né? Quem já decidiu, quem já definiu. Agora, primeiro, para não haver um bate-cabeça entre os dois. Isso. Já começa por aí. Isso. Porque um bom representante legislativo é imperativo que tenha um bom assessor do lado, né? É fundamental que tenha. Aliás, é muito importante é até mais importante o papel do assessor do que do vereador. Porque o assessor é que recebe a população. Se ele receber mal, mesmo que o vereador seja extraordinário, a população não vai enxergar isso. O próprio assessor já poderia dar até algum tipo de orientação para o eleitor, né? Deve. Isso não precisa chegar até o vereador. Ele já sabe os caminhos, né? Ele vai aprender durante o decorrer do período. Tem assessores que estão lá desde que o cargo foi criado, então eles já sabem muito mais do que os outros. Então, eu, se fosse vereador, fosse eleito agora, ia pegar um desses para ser meu assessor. Por que eu vou correr risco se esse aqui já sabe como é que funciona, já sabe o caminho e vai me ensinar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Bacana, então, o risco é muito menor e a minha atuação fica muito mais efetiva. Você eu vou me preocupar com o mandato. Sim, com o mandato. Ele vai cuidar da parte reuniões, administrativa, claro. Que é difícil. Aliás, vem aqui o artigo 14º, parágrafo 3º, inciso 1º, a linha D. Para ser candidato a vereador, a Constituição exige que o candidato tenha nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral em dia, no caso ser homem, o domicílio eleitoral na circunscrição do município, filiação partidária e idade mínima de 18 anos. Além disso, o candidato não pode ser analfabeto. Analfabeto não pode ser vereador. Segundo a Constituição, no artigo 14, o mandato dos vereadores será de 4 anos, devendo os mesmos ser eleitos por voto direto e secreto em eleição simultânea em todo o país. Em consonância com os artigos 29 a 31 da Constituição, são competências da Câmara dos Vereadores. Aí vem o papel dele. Elaborar a lei orgânica do município, caso não exista, ou modificá-la, caso seja necessário. Fiscalizar e julgar as contas do Executivo, que é o que permite ou não que o prefeito continue no mandato, ou depois que ele saia, ele possa ter os seus direitos políticos cassados. Uhum. E legislar sobre todos os assuntos de interesse local. Esse é o papel básico fundamental do vereador, que está estabelecido na Carta Magna. O artigo 29, inciso 4º, estabelece que o número de integrantes da Câmara deva ser proporcional à população do município. A regra era essa. Mas aí, com o passar do tempo, legislação é uma coisa que tem que ser dinâmica. Ela não pode ser fixa. E a população, em geral, entendeu que 17 era muito. E aí foram solicitando, cada um ao seu vereador, cada um fazendo o seu trabalho, as organizações de classe, as instituições, a imprensa, foram percebendo que estava alto o número. E aí pediram. E aí, depois de muita discussão, eles chegaram ao número de 11. É menos do que Itajubá pode? Pela Constituição, é menos do que pode. Mas é a vontade do povo. E, na verdade, para que você é eleito? Para fazer a vontade do povo. A sua vontade você faz na sua casa, no seu negócio, na sua vida. Sim. Lá na Câmara é para se estabelecer a vontade do povo. E Itajubá conseguiu isso, essa conquista. Foi bacana ver, porque não teve briga, não teve discussão, não Chão teve... de cabelo, beliscão, nada disso. Foi muito tranquilo, foi muito suave. Os argumentos dos vereadores que defendiam a diminuição foram muito contundentes, então os outros entenderam. E foi uma votação tranquila, passou. E a partir de janeiro de 2021, Itajubá vai contar com 11 vereadores. É pertinente também que eu queria que você falasse sobre
Por exemplo, independente se sejam 17, 11, ou enfim, o número que for, o orçamento é um só. É um só. Não é porque, vamos supor que amanhã decida-se que aumente de 11 para 17 novamente. O orçamento é um só. Se você tem ali 100 cruzeiros, um exemplo, é esse dinheiro que vai servir para os 17 ou para os 11. Exatamente. Agora, como é que fica, então? O orçamento dotado para 17 vereadores agora caiu para 11. Caiu para 11. Há um aumento do salário do vereador? Não. Há um aumento de alguma despesa? Por exemplo, eu podia gastar 10, agora eu posso gastar 20. Como é que funciona esse mesmo orçamento? Então, o orçamento é executado pelo ordenador de despesa, ou seja, o presidente da Câmara. Ele é que define onde, como, quando e por que vai gastar. Por exemplo, vamos dizer que o próximo presidente resolva trocar os 5 carros oficiais que tem lá. Eu quero trocar os 5 carros. Tá, tem necessidade? Já são carros antigos? Isso. Precisam? Esses carros têm que ser doados para a prefeitura, porque a Câmara não tem patrimônio. Então, eles vão para a prefeitura em forma de doação e o presidente adquire lá 4 carros. Então, ele gastou lá R$600 mil em 4 carros. Tá. Ou 750 em 5 carros. Comprou 5 carros, R$150 mil. A população vai ficar indignada, uma porção de gente vai reclamar, mas não há o que fazer. É o papel do presidente. Ele decide isso. A mesa diretora decide isso e o presidente sanciona e acata. Pode acontecer ao contrário também. Lá hoje nós temos um Corolla, 2 Gran Siena e 2 Cronos. Tem 5 carros lá. Um Corolla 2013, 2 Gran Siena 2016 e 2 Cronos 2019. Esses carros estão lá à disposição para ser usados. O presidente que entrar entende que não há necessidade de ter carro de luxo na Câmara. E ele quer trocar esses carros por carro popular. Tá. Ele vai lá, doa esses carros para a prefeitura e compra 5 carros de populares. 30 mil cruzeiros. Isso. Aí ele vai gastar 150 mil. Que ele gastaria em um carro, Entendi. ele gasta para comprar os 5. Quem determina a despesa é o ordenador, o presidente da Câmara. Muito a bem. maneira de executar o orçamento. 30 segundos. Dr. Bob e Ana Angélica têm propostas que cuidam de todos os itajubenses. UPA 24 horas. Saúde pública com qualidade de particular. Mutirão de saúde. Zerar filas de consultas e exames em 90 dias. Avança Itajubá. Geração de emprego e retomada da economia. Baldeação de ônibus com apenas uma passagem. Só um médico gestor e uma mulher de fibra podem cuidar de Itajubá. Porque uma cidade justa para todos é uma Itajubá que cuida de todos. 55! É verdade. Não tem nem saída. Muito bem. Gente, o mais bacana de entrevista é o off. o fora do ar é bacana. A gente até vibra com isso aqui. Ô, Júlio, voltando então lá nos gastos aí da Câmara. Bom, então você falou que pode o inverso também, posso comprar um carro de luxo, Pode. eu sendo presidente, mas eu entendo que não há necessidade. Isso. As viagens que a gente faz pode ser um carro mais popular, então eu fiz uma economia para o numerário aí da Exatamente. Câmara. Agora, o que é que acontece? Veja bem, eu tenho um montante para ser gasto. Tem. Diminuiu o número de vereadores, eu comprei carro mais barato, mais econômico, enfim, eu estou economizando em tudo. As sobras. Volta para a prefeitura. Todos os anos, a Câmara Municipal devolve à prefeitura um certo valor. Alguns presidentes devolvem mais, alguns presidentes devolvem menos. Depende da capacidade de gestão, depende da necessidade da própria funcionalidade da Câmara, porque não adianta, a evolução acontece. A Câmara Municipal hoje tem lá uma internet de 600 mega para 17 vereadores. Talvez funcione muito bem. Para 17 não funciona muito bem. Tem hora que cai, tem hora que varia. Mas vamos dizer que eu tenha com 11, vai funcionar melhor. Então não preciso ampliar isso. Mas vamos dizer que com 11 ela continue ruim. Então eu vou ter que comprar uma de 1.000. Vai custar mais caro. Mensalmente vai sair mais caro. Aí eu comprei uma de 1.000. Agora os computadores não estão se adaptando, eles são antigos. Então eu preciso comprar computadores para colocar nos gabinetes que atendam a necessidade. Eu preciso fazer uma reforma nos banheiros da Câmara, que eles estão muito antigos, a louça é antiga. Tudo isso passa pelo crivo da mesa diretora e autorização do presidente para execução. Tudo. Tudo baseado em processo licitatório. A Câmara não pode, o presidente da Câmara não pode acordar de manhã, passar na padaria e falar, entrega 4 roscas
na reunião de hoje. Ele Com não pode creme, fazer não isso. deu vontade de comer um arroz com creme. Não pode fazer isso. Não pode. Com dinheiro público ele não pode. Com o dinheiro dele pode fazer o que ele quiser. Outra coisa que muito poucos candidatos entendem. O cara vai receber um subsídio de cerca de R$7.000 para ser vereador. Isso mensal. Vereador não tem 13º, viu? São 12 meses só. Então ele recebe R$7.000 ao mês. Esses R$7.000, por que chama subsídio? Porque esse dinheiro serve para que ele exerça o mandato. Não é para ele comer melhor, viver melhor, comprar uma casa, comprar carro e viajar para Miami. Não é para isso. É para ele exercer o mandato. É para que ele não tire dinheiro do bolso para poder andar pela cidade, para poder ir a Belo Horizonte conversar com o deputado, para poder ir numa cidade vizinha entender por que lá a gestão de determinada secretaria funciona melhor que a daqui. Então, para esse tipo de atitude, para esse tipo de atuação, ele precisa de remuneração. Então, o subsídio serve para isso. Além do subsídio, ele tem, por conta da Câmara, o gabinete, o assessor, que é funcionário da Câmara, toda a estrutura, telefone, água, luz, banheiro... O carro, combustível. Carro, combustível e motorista, para ele viajar. Então, ele não gasta com isso. Além do que, quando ele viaja, ele recebe diária. Isso que eu ia perguntar. Tem mais uma gradinha, né? Tem uma diária ali. Tem uma diária que hoje... entende o quê? Que seria para alimentação dele alimentação e hospedagem. E hospedagem. Isso, porque ele está fora da casa dele, ele está fora do domicílio, então ele não vai comer na casa dele, ele não vai dormir na casa dele. E o que a gente imagina? Tem gente que prega, acredita, que esse valor de diária deveria ser assim para uma vida espartana. E não é. Tem algumas coisas que são básicas. Eu vou sair da minha casa, do conforto do meu lar. Eu vou sair de perto da minha família. Então, tem 3 coisas que a gente tem que considerar. Eu tenho que comer melhor ou igual eu como na minha casa. Eu não vou comer pior porque eu saí de casa. Eu não vou sair daqui para comer sanduíche de mortadela em Belo Horizonte. Não que sanduíche de mortadela seja ruim. Claro que não. Mas eu não posso me seria um sacrifício sem fundamento. Sem necessidade. Claro, isso. Claro. Então, o valor é pago para que a gente possa, para que ele possa, né, o vereador possa atuar sem preocupação. Porque senão ele vai para lá para fazer um determinado trabalho. Chega lá, ele começa a olhar que o dinheiro não está dando. Ele está hospedado num hotel que não é bom. A comida que ele encontrou não era boa e fez mal para ele. Então não adiantou a viagem. Como é que representa, né? Não adiantou a viagem. Então tem esse tipo de coisa para que o vereador atue. Esse tipo de coisa é que muitos confundem depois de eleito. Então eles começam a basear a vida nesse valor que recebem. E aí quando eles saem de lá, os que não têm emprego, os que não têm nenhuma outra ocupação que não seja a vereança, vão ter problemas a partir de janeiro. E esses 11 vão ter problemas a partir de 2025. Então, assim, leva a crer que um bom representante tem que ter já um trabalho, já tem que ter uma ocupação e entender que a vereança é realmente para servir o próximo, para servir o município. Exatamente. E não como cabide de emprego. Exatamente o que aparece agora na Constituição Federal. A primeira atribuição do vereador que tem que ser destacada é a função de representar. Uhum. O vereador é responsável por buscar na população de maneira coletiva, não é de maneira individual. Você quer uma rampa na garagem da sua casa porque seu carro não entra. Isso não é papel do vereador nem da prefeitura. Mas se for um asfaltamento da rua... Precisa de uma rampa para chegar na rua. Isso. Vai servir 100 moradores, aí tudo bem. Aí você leva esse debate até a Câmara, você questiona isso na Câmara, você leva isso até o prefeito, discute com o secretário, e de maneira que isso possa acontecer sem ferir o orçamento da prefeitura, sem que pareça privilégio de algum dos seus eleitores ou não, e sem que pareça que o vereador está levando vantagem com base nisso. Que vantagem? Ele começa a atuar dessa maneira para que possa ser reeleito ao final do mandato. Então, esse tipo de coisa não é representar. Representar é que quando você leva o que saiu lá do seio, lá, os anseios da população, você leva até a Câmara, debate, encaminha o Executivo, e isso volta para essa população
em forma de prestação de serviço. Isso é trabalho de vereador. Então, na própria fala do candidato a pleitear o cargo aí de vereador, você já consegue perceber alguns pontos falhos. Por exemplo, a pessoa que insistentemente foca sempre naquilo que é óbvio. Olha, como eu disse há pouco, né? Saúde, educação e mais trabalho, mais emprego. Quer dizer, na verdade, ele não vai representar você. Não. Então, há um equívoco aí, tanto do candidato a vereador como do próprio eleitor. Isso. Que enxerga Isso é cultural. Isso é cultural. Isso que me veio à cabeça agora. Isso é cultural. Então, mudar isso é muito difícil. Para você conseguir mudar a cultura, é um trabalho de gerações, né? Para você conseguir mudar uma determinada cultura, você precisa que pelo menos 3 gerações atuem para que a quarta consiga a conquista. Claro. Porque senão não vai mudar. É assim, por que eu vou mexer no negócio se todo mundo faz assim e entra? Então eu vou fazer igual todo mundo faz. Que senão não entro. Senão não entro. Aí a mudança começa em você, mas o que você mais queria de ser um bom representante, você não vai conseguir. Não, porque você já entrou errado. Ele já entrou errado, exatamente. Ô, Júlio, 30 segundos. Começa agora o programa do Dr. Bob e Ana Angélica, uma gestão que cuida de todos os itajubenses. Conheça nossos candidatos e candidatas a vereador e vereadora. Leandro da Cap, 55555. Apóstolo Lucas Ramos, 55166. Márcio Soares, 55111. Marina Luz, 55444. Marquinho Meirelles, 55678. Nando Silva, 55321. 55! Muito bem. Jornalista Júlio Anselmo, nós estamos aqui conversando sobre o papel do vereador. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Tá vendo como é que eu presto atenção nas coisas que o senhor fala? O senhor disse há pouco, lá no começo da nossa conversa, que o vereador, ele antes de atuar, ele deve passar pelo jurídico. Para saber o que pode o melhor caminho, e o que não pode. Isso. Muito bem. Agora que vem a pergunta. Ali vale aquela máxima, por exemplo, aqui fora. Olha, se não diz que eu não posso fazer, então eu vou fazer. Porque daí, se eu fizer, alguém vier me questionar, não, mas lá não está dizendo que não pode. Isso vale para a Câmara dos Vereadores? Por exemplo, lá não está escrito que então eu vou fazer. Não, muito ou não é? Muito boa. Excelente essa. A legislação brasileira determina que tudo que não é proibido é permitido. Na Câmara Municipal, é exatamente o contrário. Eu só posso fazer ou deixar de fazer em virtude de lei anterior e direta para aquela atitude. Senão, não posso. Poder público funciona de maneira diferente. Se não tem nada, não faça. Se não está escrito que eu devo fazer, eu não posso fazer. Porque você está dizendo que não pode. E se está escrito que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Então não existe esse meio termo que existe para nós aqui fora. Vamos dar uma ajeitada. Não existe tem. Um precedente. Porque se houvesse um precedente ali que podia, já não estaria que não podia. Não, já seria lei. Seria lei mudando. Tá. Porque lei... a hora que eu... Eu ainda vou tentar trazer um advogado aqui desses atuantes, que a gente vai descobrir que quando o direito começou, lá na época dos filósofos... Gostei do atuante, viu, que você falou, bacana. Na época dos filósofos, é porque advogado que não estuda não adianta, porque a legislação evolui muito rápido. E as necessidades da população também. Ninguém inventa a lei. Não existe isso de inventar, o cara acorda de manhã e fala, vou fazer uma lei hoje. Não é assim. Não, o que a gente descobre? Necessidade, né, claro. Tem uma necessidade da população que não está ordenada juridicamente, então eu vou criar um ordenamento jurídico, vou lá, crio uma lei que diga como é que isso vai funcionar a partir de agora. Para reger uma situação. Exatamente. Nós vamos fazer Aí que vem lá, na hora que você começa a discutir, você fala assim, nossa, mas essa lei é indecente. Então, mas o que você precisa entender é qual era a vontade do legislador quando ele criou a lei. E qual é o talento dos advogados quando foram utilizar a lei. Porque a lei brasileira é a lei da brecha. Então, o advogado que estuda, ele sempre encontra um caminho. Ele sempre descobre uma forma, não de burlar a lei, claro. mas de usar a legislação em favor do seu cliente. Então, é a partir daí que a gente começa a descobrir que também é papel do vereador legislar. Só que o vereador não acorda de manhã ou chega lá, senta com o assessor e fala, aí faz uma lei para mim aí. Vamos pôr uma lei. Pegar pão na padaria agora, eu quero colocar sem licitação e acabou. Não, eu quero, na hora que eu sair daqui, eu quero deixar lá, projeto de lei do Júlio César Anselmo de Castro. Eu quero que tenha isso lá. Não existe isso, gente.
Isso não existe. A legislação existe para ordenar uma coisa que já está acontecendo. E aí vem todo um trabalho jurídico para embasar a atuação e a ideia do vereador. E tem várias maneiras disso acontecer. Eu quero que a Rádio Futura seja a rádio oficial de Itajubá a partir de amanhã. Vou fazer um projeto de lei. Primeira coisa, quando isso chegar no jurídico, vão dizer isso é inconstitucional. A lei morre ali. Acabou, esse projeto é arquivado. A lei passou pelo jurídico. Aí vai passar pelas comissões permanentes. Primeiro a de Constituição, depois a de Finanças, se for o caso, a de Obras, se for o caso, de Saúde, de Educação. A comissão permanente que tenha a determinação de atuar nesse projeto de lei. Passou pela comissão, ele vai para o plenário, para votação. Normalmente em 2 turnos. Passou pelo primeiro turno, pode receber melhorias. Quais são as melhorias? Pode receber emendas. Então, eu fiz um projeto de lei que... JCAC, lei Isso. JCAC, vamos Tá chamar. lá, projeto de lei. A partir de hoje, todo morador de rua vai receber um pão por dia. Tá bom, aí vem um vereador, já passou pelo jurídico, já passou pelas comissões, já foi votado em primeiro turno. Aí é apresentada uma emenda. Tem que ter uma de manteiga. outro vereador, tem que ter uma manteiga. Exatamente. O cara tem que ter um guardanapo para limpar a boca, para ele pegar E as esse pão. emendas sempre para melhoria da lei ou pode ser o inverso também? Não, pode ser supressiva ou inclusiva. Eu posso tirar alguma coisa do Porque projeto. a lei, por exemplo, podia ser um pão com manteiga mais um café com leite. Mas Isso. esse café com leite começou a onerar muito. Isso, então eu tiro o café. Tira o café. Isso, entendeu? Também pode. Tranquilo, eu dou um cafezinho preto puro num copinho descartável Pra ajudar a pequenininho. descer e acabou. Isso, só. Ou eu dou uma água, entendeu? Aí, normal. Aí, essas emendas aprovadas, o projeto vai para o segundo turno de votação, aprovado, ele vai para a sanção do prefeito. Sancionado, o prefeito ainda pode vetar alguns artigos. Se o prefeito não vetar, a lei entra em vigor conforme estabelecido nela. Pode entrar em vigor na data da sua publicação, ela pode entrar em vigor em 30 dias, em 20 dias, em 180 dias, como é o caso do Código de Trânsito agora. Depende Depende do que está imediatismo escrito ou na não. lei. Entendi. Depende do que está O trânsito determinado tem que na lei. demorar mais um pouco, Isso. mas pode ser uma coisa mais urgente, por exemplo, na área de saúde. Pode. Ou uma obra. Pandemia, por exemplo. Pandemia. Tá, perfeito. O estado de calamidade, que vai até 31 de dezembro, foi aprovado em 10 dias no Brasil. Então, esse tipo de coisa é rápido. Você aprovou a lei, chegou lá, o prefeito vetou um artigo. Esse veto volta para a Câmara. Aí voltou para a Câmara pode derrubar esse veto e aí a lei passa a ser sancionada na sua íntegra, ou eles podem manter o veto, aí é suprimido esse artigo e a lei vai ser sancionada sem esse artigo. É dessa maneira que funciona o processo legislativo, que eu acredito que todo mundo deveria saber como é que funciona. Eu acredito que toda a população. Claro, até para você poder cobrar. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso, mas antes eu queria mandar um abraço para os ouvintes aqui, o Machado Silva. Aí, Júlio, mandando bem, parabéns. Abraço, também Machado. a Sueli Andrade, a Sueli Adelaide Lorena. A lei é criada de acordo com a necessidade do povo, porém sempre visando a ética moral. Bons costumes, principalmente. Rosalina Carneiro te dando aí um bom dia. Bom dia. E tem mais uma que sumiu de mim aqui, que é, salvo engano, a Márcia. A gente estava conversando, estava vendo aqui. A Márcia dizendo o seguinte, perdoe se não for Márcia, que já saiu aqui da minha frente, mas dizendo extremamente esclarecedor a sua presença aqui. Quer dizer, eu acho que o objetivo, né, que a gente pensou nisso na nossa conversa, isso né? que a gente queria. Que era para poder fazer isso, de levar realmente para o ouvinte aí. E se você tiver alguma dúvida, por favor, entra aqui em contato com a gente, que a gente faz questão de... O Sérgio Kemi também te dando os parabéns. Ô, Júlio, como é que funciona essa coisa do veto? Veja, a Câmara dos Vereadores fez uma lei, criou uma lei lá, elaborou, estudou, enfim. Eu não quero entrar nisso agora. Eu quero entrar no seguinte, foi para o prefeito. Foi. O prefeito vetou. Retorna, como você disse há pouco. E o inverso também acontece. Como assim? Quando é que o vereador veta? Por exemplo, o prefeito quer trazer uma empresa para cá. Vai gerar emprego, aquela coisa. E, de repente, como é que funciona quando os vereadores vetam a indicação do prefeito? A única forma do vereador vetar é votar contra o projeto do prefeito.
O projeto não passa na Então, Câmara. é isso que eu queria saber. O prefeito O prefeito também manda um pode projeto. apresentar um projeto, da mesma Claro. forma que o vereador... Claro. E o projeto prefeito seria, por exemplo, uma empresa que vem para cá... Qualquer projeto que envolva investimento, que envolva finanças, que envolva dinheiro, não pode ser de iniciativa do Legislativo, tem que ser do Executivo. Então, esse projeto chega lá. Se os vereadores entenderem que a população não deseja aquilo para a cidade, os vereadores votam contra, o projeto não passa e o prefeito não consegue aprovar essa lei. Normalmente, é raro de acontecer, viu? É raro de acontecer. Porque, ultimamente, os gestores, primeiro, estão voltados para a vontade das pessoas. E, segundo, eles estão sendo monitorados dioturnamente. Ainda mais hoje em dia, né? Então, é disso que eu estou As redes falando, porque sociais, né? com WhatsApp, com Facebook, com Instagram e com o conhecimento que a população pode ir lá no Google e perguntar alguma coisa, mesmo que a resposta esteja errada, ele vai ter um embasamento qualquer ali, mesmo sem procurar um especialista. Então, não dá mais para prefeito fazer o que os coronéis do Nordeste faziam antes. Vai ser assim porque eu mandei e acabou. E a população aceitava. Hoje não funciona mais Engraçado, assim. as redes sociais, e tem uma coisa que não muda, Júlio. Olha, eu vou viver o que eu viver, eu vou ver isso. O linguarudo da esquina. Impressionante. Sempre né? tem. Sempre tem, né? E nunca fala bem de ninguém. Não. Ele está ali, né? E por isso que a vida dele não evolui. Porque ele passa o tempo todo querendo criticar o outro. Eu canso de falar isso. Eu acho que todo mundo que me conhece já me ouviu falar isso. Quem não tem nada de bom para falar sobre si mesmo tem que falar mal dos outros. Não pode ser diferente. Não tem. Ô, Júlio, então, analisando essa coisa moderna, nova, né, das redes sociais, do imediatismo que as notícias chegam, então eu estou entendendo que as picuinhas políticas, elas vão acabar, ou não digo deixar de existir, mas, por exemplo, vão ter muito menos força porque o povo começa a perceber que a pessoa do contra, que quer destruir, que quer apontar, ela já não consegue muito mais eco como no passado. Seria correto? Está muito mais difícil, porque qualquer manifestação mínima que seja feita por parte de uma pessoa dessas, em questão de segundos, já alcançou centenas de pessoas. E essas centenas de pessoas têm opiniões que podem ser favoráveis ou contrárias. Independente disso, os questionamentos começam a aparecer. E como a pessoa é do contra por ser do contra e não tem argumento para sustentar o do contra, ser do contra, acaba morrendo a própria opinião. Porque é muito legal... Por exemplo, o Tião Rieira fala muito isso, né? É muito bom você ter opinião. Só que é a pior coisa do mundo você ter opinião. Primeiro, para ter opinião, você tem que ter argumento. Tem que saber por que você tem opinião. Segundo, para ter opinião, você tem que ter certeza que você vai perder um monte de amigo. Porque quem quer ter amigo não pode ter opinião. As duas coisas não funcionam juntas. Verdade. Porque se eu falar, Luciano, eu detesto música, já perdi um amigo. Pronto. Entendeu? Ali Aí se você virar para mim e falar, eu não bebo mais, já perdeu um amigo. Pronto, já era. Então tá, você continua tocando, eu continuo bebendo e vamos manter a amizade. É claro. Você conhece fulano? Não bebe, não, fica, não gosta de música. não tem jeito. Entendeu? Meu Deus. Então, esse tipo de pessoa morre por si só. Só que, ultimamente, está morrendo mais rápido. É verdade. E ela já nutre uma repulsa no próprio meio, né? A Fábio Isidoro ligando, bom dia, pessoal. O programa para ser reprisado, parabéns. E o problema do reprise, Fábio, é o programa eleitoral que a gente tem que tocar ele, né? Nós estamos com problema. A gente reprisa a partir do dia 16 de novembro. Agora, só lembrando também ao querido ouvinte que este é o primeiro, durante essa série aí que precede o pleito eleitoral, que toda sexta-feira, a partir das 9 da manhã, você pode ligar aqui, mandar suas dúvidas para nós, que a gente sempre vai fazer questão de explicar. Agora, uma coisa importante, Júlio, que eu acho que a gente esqueceu de falar, é o seguinte. Importante o eleitor, o ouvinte saber que o senhor não está tirando todas essas informações da sua mente. Não. O senhor está com embasamento para isso. Existe uma lei para isso e o senhor rigorosamente está seguindo. Tudo que eu estou dizendo aqui é baseado na lei maior brasileira, na Constituição Federal. Está aqui na minha frente, na tela do computador. São as atribuições do vereador estabelecidas pela Constituição Brasileira de 1988. E o papel do meu aqui, enquanto estou à frente aqui da emissora neste momento,
é de interpelá-lo, fazendo o papel do próprio ouvinte em casa, que é a dúvida que eu tenho também, pertinente que alguns tenham. Pode ser a dele. E pela tua vivência dentro da Câmara. Afinal de contas, há quantos anos? 28. 28 anos. Então, você tem uma vivência prática lá dentro. Sim. Como você disse há pouco, uma coisa é a lei e, entre aspas, outra coisa é o que se faz. São as brechas, ou como, assim, pode haver uma interpretação dela. Como o senhor está lá dentro há 28 anos, você conhece muito bem. É exatamente assim que as leis são modificadas. Porque tem uma lei que estabelece alguma coisa, mas 90% das pessoas faz diferente. Então eu preciso adequar a legislação ao comportamento das pessoas. Porque senão a lei não serve para nada. Não serve para nada. E eu não posso sair punindo todo mundo. Imagina. 30 segundos, Júlio. Seguindo em frente no caminho certo, com Cristo e Domingos vai ficar melhor. Cristo vai fazer muito mais, ele é gente da gente, ele sabe trabalhar. Então Juba vai avançar, com Christian, no 25 eu vou votar. Confirma, no certo tempo duvidoso, o que diz o nosso povo, 25 eu vou votar. Coligação, seguindo em frente no caminho certo. É Christian, 25! Ô, Júlio, vou fazer uma sugestão nos próximos programas para a gente deixar um microfone de off para ir para o ar, porque é muito legal, muito bacana. Ô, Júlio, o assunto em off aqui é nervoso agora, hein? A pergunta que não quer calar. Dotação orçamentária. Então, essa é a terceira atribuição da Câmara Municipal e eu acredito que seja a mais importante. Porque é aqui que a Constituição e as leis orgânicas, a Constituição brasileira, a lei orgânica de cada município, dá à Câmara Municipal a atribuição de participar da elaboração do orçamento. O que é orçamento? Vamos dizer que Itajubá tenha... Não é esse número, tá? Vamos dizer que Itajubá tenha para 2021 100 milhões de reais para ser aplicados na cidade. Existem alguns percentuais que são obrigatórios. 15% no mínimo para a saúde e 25% para a educação. Então, sobram 60% para todo o restante. Entre esse todo o restante, tem folha de pagamento. A prefeitura tem 1.700 funcionários. Então, tem conta de luz, conta de água, de internet, de telefone, gasolina, manutenção de veículo, manutenção predial, manutenção de todos os prédios públicos, manutenção de todos os postos de saúde, de todas as escolas. Então, tem tudo isso para entrar nesse pacote. Como é que se divide esse dinheiro? De que maneira o prefeito e os vereadores imaginam que esse dinheiro possa ser investido? Então, como você perguntou aquela hora do veto, vamos dar um exemplo prático. O prefeito resolve colocar, desses 100 milhões de reais, ele decide colocar 5 milhões de reais na Secretaria de Obras e 20 milhões de reais na Secretaria de Cultura. Cultura é um negócio importante? É. Mas sem obra, a cidade não vive. Não vive. A cidade para. O sujeito doente não vai ouvir uma peça, não vai assistir nada. Não vai sair de casa. Então, essa hora, os vereadores podem atuar modificando o orçamento. Então, não que a cultura não vá ter o seu orçamento, mas vai ser um remanejamento proporcional ao trabalho que ela presta à população. É extremamente importante, mas precisamos que as pessoas cheguem até lá e que tenham saúde para ouvir uma peça, uma música. Esse tipo de coisa, eu acredito que seja o papel mais importante do vereador, a elaboração do orçamento. Porque, por exemplo, dessa vez, né, vai acontecer agora a elaboração do orçamento, está lá, inclusive, para ser votado. Eles vão agora votar o orçamento que outro prefeito vai executar. Por exemplo, aconteceu há 4 anos, o Rodrigo Rieira montou um orçamento junto com a Câmara anterior para que fosse executado pelo mesmo Rodrigo Rieira, porque ele foi reeleito. Tem uma vantagem, ele já estava lá, né? Então já tinha noção. Agora, quem vai entrar... Quem vai entrar vai pegar o que o Rodrigo determinar. Agora. E a partir do segundo, aí ele vai fazendo o seu orçamento, vai adequando as necessidades, vai descobrindo o que ele quer fazer. Aí já é a vez dele, né? É a vez dele. Então, esse tipo de coisa também é muito importante as pessoas ficarem atentas. O que é que vai ficar para o próximo prefeito poder usar? E não é só a guilhotina que rola a cabeça, isso aí também rola a cabeça. Isso também rola, tranquilamente rola. Porque na hora que eu tenho que cortar, normalmente, né, em qualquer cidade do Brasil, não é Itajubá, não, em qualquer instância, seja municipal,
seja federal, seja estadual, na hora que eu tenho que cortar, a primeira coisa que eu corto é gente, é pessoal. Eu corto na folha de pagamento. E aí eu corto quem? Quem que pode cortar? Os funcionários comissionados. Esses podem ser exonerados e nomeados por livre vontade Tira daqui, do põe gestor. pra lá. Isso. Eu posso trocar de lugar, pagar um salário menor. Eu posso simplesmente exonerar e deixar o cargo eu posso vago. pegar um funcionário de carreira e colocar em substituição a um funcionário comissionado, porque eu preciso arrancar ele daqui? Isso deveria ser a regra. Pode. Por quê? Porque o custo... Vamos pegar em números. Nesse aspecto. Você tem um funcionário efetivo que ganha R$3.000. E você tem um cargo comissionado que paga 7. Existe isso? Existe. O secretário, por exemplo, ganha 7. Tá. Então, você pega um funcionário efetivo que ganha 3. E tem lá um cargo de secretário que é 7, que é um cargo comissionado. Sim. Se eu pegar alguém lá de fora e colocar para secretário, sem fazer... Não tem proporcionalidade, não. É matemática pura. 3 mais 7, 10. Se eu pegar o funcionário efetivo e colocar lá, vai custar só 4. Porque os 3 ele já ganha. Então eu já economizei para o município mensalmente R$3.000. Isso em um cargo. Muito bem. Agora, em 30 segundos, tem uma perguntinha. Só um minuto. Vote nos vereadores da coligação Uma Itajubá para Todos, PSL. Alex Carvalho Lequinho, 17123. Anderson Ansetti, 17777. Andréa Projeto Irmãos de Rua, 17222. Bruna Braga, 17000. César Guimarães, 17456. Flávia Emanuele, 17177. Muito bem, de volta. Antes eu preciso ler aqui. Gente, o off, deixa pra lá. Vamos abrir uma brecha aqui, convidar alguns ouvintes para vir assistir o programa aqui. Terezinha, minha vizinha Claudemir Silva. Bom dia. Excelente entrevista. Agora descobri por que o vizinho pulou da cama cedo. Eu vou te contar uma coisa. Bom dia, Terezinha. Obrigado aí pela audiência. A gente pula cedo por uma série de coisas, né? Vai trocando rede, vai trocando bloco. E também para preparar para uma entrevista dessa, porque o ouvinte merece, a gente tem essa ideia, sempre o melhor. Então, para que uma coisa vá ao vivo para você, isso na televisão, no rádio, quando você liga o rádio, você vê aquilo prontinho. Hoje nós temos feição e tem proseio, né? Por causa das câmeras, mas isso é preparado muito antes. Eu me reuni, o Júlio já havia se reunido com o Sebastião Reis, já tinham alinhado o formato do programa. Vieram conversar comigo se eu podia participar prontamente. E eu com o Júlio já sentamos sábado passado, passamos, né, Júlio, a manhã todinha aqui, analisando como é que é ser o primeiro, que a partir do primeiro o resto vai. Sueli Adelaide, a favor do povo, sempre muito bem. Rafael Pop, sabe muito, Júlio Anselmo, sou seu fã, e é verdade, parabéns, Júlio. Rafael. Obrigado, Rafael. Bom, voltando ao que eu queria te perguntar, o que era mesmo? A gente estava falando sobre... lembrei. Cargo comissionado, funcionário de carreira. Então, na conta do senhor, o sujeito ganha R$7.000 como comissionado, o outro sujeito que é juruna, né, que é efetivado, ganha 3, a soma dos dois dá 10, não precisa nem ser muito bom em matemática para isso. Fato este que, se eu não usasse um comissionado para aquela vaga, poderia muito bem colocar o efetivo, que economizaria ali um valor. Muito bem. Agora que vem a pergunta. Esse funcionário que prestou um concurso para determinada área, e a gente bem sabe que muitos prestam para uma área, mas acabam sendo remanejados para outra área, dependendo nessa situação, não quero entrar muito nisso, mas nessa situação de demanda ou não, bom, não importa. A pergunta é competência. E aí? Você pega um funcionário de carreira para assumir uma pasta de obras, uma pasta da cultura, da educação, enfim, só para economizar? E se o sujeito não tiver tarimba para aquilo, vai funcionar? Essa economia valeria a pena? Não pode. O Estatuto do Servidor não permite. Para que você seja levado a um cargo comissionado, vamos considerar o seguinte. Novo presidente da Câmara assume em janeiro. E ele resolve colocar um funcionário qualquer da Câmara
Apesar que existe esse funcionário. Ele pega um funcionário da Câmara e fala, a partir de amanhã você vai ser diretor administrativo. E aí, na hora de apresentar os documentos, ele não tem curso superior. Não pode ser nomeado. Então, tem algumas regras que são básicas para você assumir os cargos comissionados. Tem que ter formação, competência, tem que ter capacidade de gestão. Agora os títulos, vamos a eles. Né? Então, tem que ter vamos no esses título. Tá? Você vai colocar um advogado para ser engenheiro de obras? Você vai colocar um engenheiro para ser procurador jurídico? Você vai colocar fazer uma cirurgia, né? Você vai colocar um auxiliar de limpeza para ser secretário de saúde? Fica difícil. Então, por isso que a legislação trava algumas coisas. Pode ser muito amigo meu, pode ser muito gente boa, mas não tem titularidade, não tem competência e não tem como fazer. Obrigado, Duarte. Então, esse tipo de coisa não serve, porque senão viraria mesmo. A gente já sabe que em alguns casos acontece, mas aí viraria mesmo cabide de emprego. A Sueli Adelaide, bacana a participação do pessoal, parabéns. Acho que depende do desempenho e responsabilidade e competência. Foi exatamente o que a gente falou aqui. Obrigado, Sueli, gostei. Machado Silva. Sou amigo do Júlio, estou assistindo aqui em Cachoeira Paulista, olha só. Estamos virando lá de lá da Mantiqueira. Quem falou que não vira? Um abraço, Quem falou que não vira? Tempo bom da estiva. Laurindo do Reborjão, manda abraço ao Júlio. Ô, Júlio, é pertinente a gente falar mesmo sobre a participação do ouvinte, porque é como funciona a Câmara dos Vereadores, com a participação do povo. Exatamente. Né, claro. Não teria razão nenhuma para o rádio existir se não tivesse ninguém ouvindo. Claro. Gerson da Vila... Gerson, uma pergunta, vai chover hoje ou não? Dá uma olhadinha para mim aí. Gerson, vindo de Júlio e Luciano, bem-vindo, né, Júlio? Luciano, pela Rádio Futura. Até o programa só fica bom, aí, muito informativo, bacana, grande Gerson, vascaíno. Tem que ter um defeitinho, né? Da Vila Isabel. Pula. Um dia a gente faz um programa sobre o Vasco. Eu vou fazer, porque o ano que vem está parecendo que a segunda divisão vai ser melhor que a primeira. Vai ter Corinthians, Cruzeiro, Vasco. Já tem gente tentando sair da segunda, que eu acho que cai para a terceira, mas vamos lá. Terrível. Ô, Júlio, isso que você explicou agora sobre a Câmara dos Vereadores, engraçado, você estava explicando e eu mentalizando o Executivo. Funciona também para o Executivo? Funciona também para o Executivo. A lei orgânica do município serve para todos os poderes. Eu digo nesse aspecto específico da contratação. Também. Tanto que, se você olhar, você não vê. Nos últimos 20 anos, você não viu ninguém fora de contexto. E tem uma coisa no Estatuto do Servidor que é o desvio de função. Eu ia perguntar então, eu isso. fui contratado como técnico legislativo na Câmara Municipal. E aí me colocam para ser motorista. Isso é desvio de função. Eles não podem diminuir meu salário, o técnico ganha mais que o motorista. Perfeito. Então eu não cumpro o meu papel, eu ganho mais do que deveria para prestar um serviço que não é o meu de origem. E principalmente ocupando a função de um outro que poderia estar ali, vamos dizer assim, especialista nisso, isso, né? Profissional Exatamente. Então a legislação ela estabelece regras para que não haja esse tipo de disparate, que realmente não acontece. E é muito fiscalizado, tanto pelo Legislativo, que tem a obrigação de fiscalizar, como pelos próprios funcionários, né? Os funcionários ficam olhando, puseram um cara que não sabe nada. Um vigiando o outro. Não tem jeito. Ô, Júlio, Otair Macedo, grande amigo lá de Piranguinho, que bom ouvir informações que esclareçam a população, não só para Itajubá. Abraço. Inclusive, o Otair Macedo também foi edir lá na Câmara de Piranguinho. Um abraço, Otair Macedo. Machado Silva, essa entrevista muito me interessa, pois sou candidato a vereador. Aqui, obrigado, Júlio, pelo abraço, e é recíproco. É bacana um candidato aí à vereança que posta essas informações. Além de informá-lo, ele pode, que acho que é o objetivo do programa, contaminar outros próximos a ele com essas informações que realmente esclarecem aí as principais dúvidas do cidadão. A gente... mostrando esse detalhe do papel do vereador, quando o eleitor conhece esse papel, na hora que a pessoa chega na porta da casa dele, nesse momento de pandemia não está chegando, mas na hora que chega uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, ou na hora que chega o panfleto do
do vereador na casa, conforme o que está escrito ali, ele já sabe se essa pessoa que está pleiteando um cargo de vereador tem conhecimento do que seja a atuação na Câmara Municipal. Se não tiver conhecimento, é melhor não votar. Se não souber qual é, pelo menos o básico, é melhor não votar. Não sei Norte, né? Para onde que eu vou, né? Para onde que eu vou? Porque não dá. E esse tipo de informação... Hoje o eleitor está muito mais preparado. Tem informação vindo de todos os lados. Não dá para dizer que não sabia, né? Hoje tem que tomar cuidado com a informação que recebe. Claro. Porque tem informação que não tem fundamentação. Então, esse tipo de comportamento tem que ficar muito claro. René Descartes, matemático e filósofo francês. Desconfie de tudo e duvide de tudo. Né? Melhor coisa do mundo. E outro detalhe muito importante. Você conhece a pessoa, você sabe quem é, você sabe o perfil. Você não conhece a pessoa, descubra alguém que conhece que vai saber o perfil. Sim. É o jeito mais prático. Porque é lógico que se eu for falar de mim pro Luciano, eu só vou falar bem. Os meus defeitos eu não vou falar agora. Porque eu desejo alguma coisa do Luciano, que é o voto. Depois de eleito, eu posso mostrar todos os meus defeitos. O primeiro deles é virar a cara, né? Não dá atenção. Não posso te atender agora. Aí liga, aí manda uma mensagem no WhatsApp, fala, tô ocupado. Então, é fácil, né? Não tem jeito. Ô, Júlio, 30 segundos. Seguindo em frente no caminho certo, com Cristo do caminho vai ficar melhor. Cristo vai fazer muito mais, ele é gente da gente, ele sabe trabalhar. Então a jornada vai avançar. Com Cristiano, no 25 eu vou votar. Confio no mar, tempo duvidoso, o que diz o nosso povo, 25 eu vou votar. Coligação, seguindo em frente no caminho certo. É Cristiano, 25. Muito bem. Ô, Júlio Anselmo, você está no conforto do seu lar, naquela varanda maravilhosa da sua casa, e de repente eu vou lá e bato na porta da sua casa. Tá? Bati lá. Ô, de casa, você põe, não, escuta, eu queria, só tem um tempinho para me atender, eu sou um candidato. Aí você se desloca até o portão da sua casa, e eu começo a conversa com o senhor da seguinte forma. Eu estou com o santinho na minha mão aqui e vou te entregar. Aí eu vou virar para você e falar a seguinte coisa. Olha, eu não sou político, viu? Eu não sou político, mas eu quero ser vereador. Então o senhor não serve para mim. Porque, aliás, político todo mundo é. Você acordou 4 horas, 5 horas, 6 horas, meio-dia. Você acordou. O simples fato de você decidir se você vai virar para o canto e dormir mais um pouco, ou levantar, dobrar as cobertas e tomar um banho e cuidar da vida, já é um ato político. Você já tomou uma atitude política. Ou eu vou ser um zero à esquerda, que eu vou dormir o dia inteiro e aconteça o que acontecer, eu não posso reclamar. Se lasque, né? Ou eu vou tomar uma atitude e vou pegar as rédeas da minha própria vida. Isso é política. É uma decisão. Então, a coisa mais triste da pessoa que diz assim, eu não gosto de política, eu não gosto de político. Então, você vai ser a vida inteira governado por aqueles que gostam. Que se interessam. Não tem como. Porque eu penso que tem que haver uma diferença entre política e politicagem. Fazer política ou ser apolítico. Não é isso? Tem um abismo. Tem um abismo, né? Porque se você tem opinião, se você concorda com certo, com errado, tem assim isso é muito claro na sua mente, você está fazendo política. Não, isso é questão de caráter. Se a política me modifica, é porque o meu caráter estava com problemas. Se a política não me modificou, é porque eu era uma pessoa preparada para a política. A política de atuação com mandato. Porque todo mundo tem uma atuação política. Tem uma vizinha que todos os dias coloca o lixo depois do lixeiro passar. Aí você vai lá e fala para ela, minha senhora, a senhora tem que colocar antes do caminhão passar, porque senão esse lixo vai ficar aí, cachorro vai rasgar, vai começar a juntar bicho, daqui uns dias tem rato, percevejo, aranha. Não dá desse jeito. Isso é um ato político. Você está defendendo o interesse da rua onde você mora, então, da sua comunidade. É justamente nesse aspecto, porque, veja bem, normalmente as pessoas costumam confundir política com atribuições. Não. Atribui uma obrigação, um direito, um dever da pessoa como sendo política, e não é. Não só isso, atribuem para qualquer um, para qualquer profissional. Infelizmente, as pessoas são assim. Eu tenho uma amiga médica, e ela estava num supermercado da cidade fazendo compra, uma mulher chegou para mim, doutor, que bom te encontrar. Eu estou com um problema grave aqui, a senhora podia me dar um remédio? Para dar um remédio eu tenho que examinar a senhora, mas eu estou fazendo compra agora. Passa no consultório amanhã. Não, doutora, me examina aqui, pelo amor de Deus. Eu falei, então tá bom, então tira a roupa. Vou tirar a roupa no supermercado? Não tem como examinar se não tirar a roupa. Então as pessoas começam a confundir. Com o vereador é a mesma coisa.
Chega no gabinete do vereador e fala, olha, eu tô precisando que pague essas 3 contas de luz aqui. Nossa, eu tô fazendo uma obra lá em casa, tá faltando 4 sacos de cimento. Ontem a gente mandar um caminhão de terra lá que eu acabei de comprar um terreno. Isso não é atribuição de vereador. Precisa ficar claro que é atribuição de vereador. E quem pede errado, é lógico que vai receber não. E aí o vereador não presta. Você nunca chega a uma resposta certa com a pergunta errada. Não tem como. E você nunca vai conseguir um resultado diferente agindo da mesma maneira. Então, como as pessoas culturalmente, de novo, tem isso na cabeça, eu vou lá, peço, o vereador resolve para mim. O vereador não está lá para resolver todos os problemas. O vereador está lá para ajudar a cidade a ser administrada no rumo que a população quer. Agora, se a população vai lá e distorce essa atuação, é claro que até o prefeito vai sofrer as consequências. E já imaginou que a população toda vai pedir na Câmara? O vereador não tem. Ele vai pedir para quem? Para o prefeito. Se o prefeito der, vai faltar para as obras da cidade. Então vai faltar para todo mundo, para atender a minoria. Você me fez pensar numa coisa aqui, antes de eu dizer o seguinte. O Braz Nogueira, parabéns pelo programa, Júlio Anselmo, é muito seguro e coerente na sua fala. Abraço, pode Braz. E vai, com certeza, ajudar a Itajubá a continuar sempre em frente. Grande abraço aqui, diretamente de Mariana, Ouro Preto. Nossa, que Olha, chique. Entra numa igreja e reza para nós. No início de tudo, com muito ouro, aliás. Poxa, bacana pra caramba. Ô Júlio, eu tô entendendo, por exemplo, que o próprio... A culpa, né, do eleitor, inclusive de endeusar a função do vereador. Quando se diz assim, que no município fugiu a palavra agora, é uma pessoa muito importante. Então, autoridade. Uma autoridade, isso. Uma autoridade do município, esse próprio atributo que é feito ao vereador, a pessoa do vereador pelo eleitor, que começa a haver a deturpação. E alguns vereadores que assumem um posto imerecido, aquilo sobe a cabeça, infla o seu ego, né? Isso. O seu eu superior Quem fica... Quem não gosta de ser elogiado? Sim. Eu não suporto. Eu choro, né? Você sabe? Pois é. Agora, uma pessoa nesse sentido se sente praticamente... Um Deus. Um Deus. Né? Que pode tudo. Isso. Que e como você bem disse agora, depois de eleito, vira a cara, esquece Aí o ele papel. começa a tratar funcionário da Câmara mal, começa a tratar funcionário das secretarias mal, começa a tratar os vizinhos mal, começa a bater nos filhos, começa a brigar com a mulher. E causa cegueira, tudo né? em troca do poder. E causa cegueira, não causa? Porque daqui a 4 anos... Daqui a 4 anos ele vai ter que ir lá bater na secretaria Não e é? conversar com uma dessas pessoas para ver se arranja um emprego para ele. Não é? Se não for desses que já vão ocupados para a Câmara. Ou tentar um novo pleito, né? Tentar de novo. Será que consegue? Tratar todo consegue? mundo mal? Porque é dali que vem. Você descobre se uma pessoa é boa ou não quando ela trata todo mundo bem, independente do que a pessoa possa dar para ela. Então, por exemplo, o que o porteiro de um prédio em qualquer lugar da cidade pode me dar? Nada. Mas ele é muito bem tratado. Como se eu encontrasse o prefeito no parque municipal. Eles são tratados da mesma maneira. Eu trato os dois exatamente igual. Pra você ter uma ideia, faz acho que uns 2 anos, uns 3 anos, um primo meu veio de São José dos Campos para cá. E ele não conhecia o parque. Falei, vou te levar num lugar. Aí foi eu, meu filho, ele e o filho dele. Fomos lá, estamos no parque conversando, não sei o quê. Estamos brincando, daqui a pouco bateram nas minhas costas. Aí eu virei e falei, ô Rodrigo, tudo bem? Ele falou, tudo, Júlio. E aí? Ele falou, não, eu trouxe um primo aqui de São José dos Campos. Ele falou que São José não tem nada tão bonito como isso aqui. Isso, há 3 anos. Se ele vier hoje, ele vai ter Não está em Itajubá, né? Não, está em outro planeta. Aí, não sei o que, a gente conversou lá um pouco, ele saiu, ele virou para mim e falou, quem é? O prefeito. Ele falou, o prefeito sabe o seu nome? Falei, o prefeito sabe meu nome, o prefeito sabe onde eu moro. Quando eu já um fui funcionário do prefeito. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas um joseense, um morador de cidade grande, é muito difícil. Primeiro, você encontrar com o prefeito na rua. Já é difícil. E depois que te conheça. Isso. E além de te conhecer, ele te dá um tapa nas costas e conversar. Ele fala o seu nome, cara. Ele conversa normalmente. Pergunta como é que tá o João Vitor. Olha só. Tá o João Vitor. Fala isso, como é que tá o João Vitor? Tá você, cara, só que em reduzido. Não é possível. Tá um touro. Tá um touro. Que joia. Tá lá. Júlio, 30 segundos. Com o doutor Ricardo SOS AIDS, prefeito e Sante Vice, teremos uma Itajubá para todos. Conheça nossas propostas acessando umaitajubáparatodos.com.br ou mande um zap 99243 1117. No dia 15 de novembro, é 11 no coração e na urna, vote 11.
Uma Itajubá para todos os céus e vem ser feliz. Doutor Ricardo Prefeito, é o que a gente sempre quis. Porque aí é... Bastidores, a gente tenta voltar na cola, mas... Gente, a gente programa alguns segredos para vocês, ouvintes. Coisa de novela. Pensa o seguinte, hoje é sexta-feira, aquele capítulo bacana. Sábado é enrolação, não adianta. Mas o capítulo de sexta-feira, para quem é noveleiro, não é o meu caso, mas o capítulo de sexta-feira é o capítulo, né, Fábio? É o capítulo de sexta-feira. Essa nós estamos devendo. Essa nós estamos devendo. A novela. A novela ainda não saiu. Nossa, nem falo. Eu acho que... Esse negócio da praia, cara. Fazer uma semana não dá, tem que ser duas. Fazer essa novela num pé só. Fazer uma novela num pé só. Vamos fazer essa novela em 3 pés. Com 3 é o equilíbrio, né? É impossível desequilibrar. Não tem com 3. como, tripé de câmera, né? De filmador. Ai. Vamos considerar o seguinte, tanto para o eleitor como para o vereador, até porque o vereador também é um eleitor, né? Eleição é a coisa, principalmente a municipal, é a coisa mais séria que pode acontecer na história de qualquer país. A gente mora no município, a gente come no município, a gente trabalha no município, a gente transita no município, a gente tem amigos, família, a gente tem locais que frequenta no município. Então, nós somos responsáveis por esse município. Se a gente transformar isso num lugar ruim, daqui a pouco a gente vai ter que ir embora e estragar outro município. Verdade. Então, para que a gente não estrague outro município, tanto o candidato, que também é eleitor, como o eleitor, que é responsável por colocar esse candidato na Câmara, e também colocar o prefeito lá no Palácio Tancredo Neves, pensa muito bem, analisa muito bem, faça o possível para descobrir o maior número de informações que você puder sobre a pessoa em que você tem interesse em votar. Não vota porque tem olho azul, não vota porque é simpático, não vota porque é bonito, não vota porque mora tem carrão, tem carrão, tá bem de vida. Não vota porque você encontra com ele em lugar chique. Porque é um engano, né? Achar que o cara tem um carrão, tem dinheiro, que não vai, entre aspas, o conceito popular, roubar, né? Exatamente. Desviar. Isso não qualifica ninguém. Até porque o que você faz na sua vida privada é sua obrigação. Você trabalha para isso, você nasce para isso, você luta para isso, para dar conforto para sua família, para ter uma vida boa e para se preparar para enfrentar um final de vida com mais tranquilidade. Agora, se você põe gente despreparada lá, se você não se preparou para votar, se o prefeito for ruim, olha, eu sinto muito, você vai ter que olhar no espelho toda manhã e falar, a culpa é minha. Eu errei na hora de votar. Ô, Júlio, muito bacana essa sua fala, porque eu imagino, como você falou agora há pouco, de não contribuir para o seu município onde você vive, a tua casa, e você destruir para onde você vai. Por quê? A felicidade, bem como a amargura, está dentro da pessoa. Você não vai achar a felicidade fora de você, não. E a amargura você carrega com você. Então, para onde você for, você vai despejar isso. Se você não contribuir para que o seu município... você tem um bom convívio com o outro, o teu próximo, e teu município também progrida, porque você é responsável por isso. Tanto na hora da escolha de quem vai te representar, como o próprio papel seu. Você pode muito bem ajudar na tua rua, ajudar no teu bairro, ajudar o município a cuidar daquilo. Tem uma pracinha. Vamos fazer um grupo de amigos aqui, a boa vizinhança, vamos cuidar da pracinha. Cuidar, olha, se você não deixar destruir, já é um excelente cuidado. Quer ver? Vamos deixar um negócio muito claro. Não precisa, eu não preciso falar isso, mas eu quero falar. E eu estou aqui hoje, eu cheguei aqui 20 para as 8, faz 2 horas e 45 que eu estou aqui, 2 horas e 35. Eu não estou ganhando R$1 para estar aqui, mas eu acho que Itajubá merece esse tipo de informação, que não se encontra em lugar nenhum. Ninguém tem paciência para abrir a Constituição Federal e procurar o parágrafo onde estão lá as atribuições do vereador. É cansativo. É cansativo. Agora, você ouvir, enquanto você está no seu carro, você está na sua casa, você está no seu trabalho e tem a oportunidade de ouvir, essa informação vai ficar em você. E conhecimento nunca é demais. E nunca nunca. Espaço. E conhecimento só serve se for compartilhado. Claro. Não adianta você perguntar para mim, você sabe alguma coisa de vereador? Sei tudo. Me conta. Não. É meu. Vai estudar. Para que serve isso? Vai estudar. Eu estudei, você Conhecimento só serve se for compartilhado. Se você não compartilha conhecimento, ele não é conhecimento. Ele é egoísmo.
Ele só serve para você. E depois que você sabe, você não usa mais. Você já sabe. Até porque ele muda, né? Ele muda, ele é cíclico, ele é evolutivo. Então você precisa... na verdade, eu adoro ser contrariado. Desde criança. Porque quando você me contraria, você me obriga a raciocinar e buscar informação. Perfeito. Quando você concorda comigo, eu sou Deus, eu sei tudo, eu não preciso de informação. Você vai querer me ensinar alguma coisa? E tem muitas pessoas que têm essa necessidade de não ser contrariado, né? Nossa, eu adoro contrariedade. 30 segundos, vou contrariar você agora. 30 segundos. Candidatos a vereador, coligação, seguindo em frente no caminho certo. Partido Avante, Moisés do Rodeio, número 70010. Olívia Souza, número 70060. Ricardo Zanon, número 70314. Tio Ronaldo, número 70123. Professora Tânia, número 70800. Muito bem, de volta. Vamos lá. Ô Júlio, Leandro Trindade. Bom dia, excelente explanação. Contudo, é importante salientar que o desvio de função não deve ser confundido com a função de confiança ou nomeação para o cargo em comissão, já que na atribuição da chefia, direção e assessoramento é permitido que exerça tais cargos por período longo e de forma legalizada. Perfeito. E o Estatuto não traz esse impedimento. Inclusive, é entendimento de Tribuna de Contas. Perfeito, Leandro. Inclusive, o que a gente havia comentado aqui, a pergunta que eu fiz para o Júlio, é justamente sobre a competência para se exercer esse cargo. É só isso. Né? O Júlio havia citado a questão da economia, sim, existe e tal, mas lógico a competência. Se você for pensar apenas no ponto econômico, mas o sujeito não consegue trabalhar, porque ele não é especialista naquela área, não tem um mero conhecimento daquilo. Você não economizou, pelo contrário. Exatamente. Porque aquilo não vai andar, né? Não, e vai gerar prejuízo, porque com certeza ele vai errar. Com certeza. Mas, Leandro, obrigado aí da sua participação, bem como os demais. Júlio. Na verdade, a gente começou essa conversa hoje tratando das atribuições do vereador para que o eleitor tenha conhecimento disso. Então, vamos deixar aqui, para que todo mundo se lembre, um resumo. Representar, legislar, participar na elaboração do orçamento e fiscalizar. São as principais atribuições da Câmara Municipal. Cabe ao vereador, no exercício do seu mandato, participar da elaboração das leis, fiscalizar os atos do Poder Executivo, também incentivando a participação do cidadão nas tomadas das decisões do município e da Câmara. Como é que o cidadão participa? De todas as maneiras. De todas as maneiras. Sugerindo ao vereador, conversando com o vereador, participando das reuniões da Câmara, acompanhando o trabalho do Legislativo, que acontece durante a reunião no YouTube, no Facebook. Então, você não precisa sair da sua casa, basta ligar aí. A reunião começa às 19 horas, todas as segundas-feiras, exceto em dias quando cai feriado, numa segunda-feira. Você pode atuar dessa maneira. Você pode ir até lá, deixar uma sugestão na recepção. As meninas da recepção vão encaminhar os gabinetes. Você leva isso até lá. Se quiser encaminhar diretamente a um vereador, você vai ser recebido pelo assessor ou pelo próprio vereador. Vai deixar essa sugestão lá. Porque, na verdade, todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer uma cidade melhor, a gente quer geração de emprego, sim. Todo mundo quer trabalhar aqui em Itajubá. Ninguém quer sair de Itajubá no domingo à noite e voltar na sexta à noite para trabalhar em outro lugar. Quando volta, né? Quando volta. Quando volta. Ou então você sair daqui e passar 30 anos fora sonhando com o dia que você vai poder voltar aposentado para morar na sua cidade. Então, esse tipo de coisa é a nossa obrigação. Vereador é só para cumprir um rito obrigatório pela lei dentro da Câmara. Mas nós somos responsáveis por quem vai nos representar lá. E a cobrança... as pessoas reclamam, o eleitor reclama. Pô, o vereador só aparece na minha porta a cada 4 anos. Tá, e você fala com o vereador de quanto tempo? Você também não procura o vereador. Você também não fala com ele. Então é um abandono mútuo que gera prejuízo para a população inteira. Verdade. E normalmente esse tipo de atitude vai fazer com que na próxima eleição, o José me procurou de 4 em 4 anos, então vou votar no Antônio. Quer dizer, o Antônio vai fazer a mesma coisa. Provavelmente. Né? Porque ele mudou a atitude dele, como dissemos há pouco. Isso. A tristeza, a vaidade, a amargura está dentro da pessoa. Então, por exemplo, se ele não mudou a atitude com o José, vai fazer o mesmo com o Antônio, com o Benedito e por aí vai, com qualquer um que seja. Vai. Eleitor é ingrato, né?
eleitor, infelizmente, é muito ingrato. Porque você colocou uma observação há pouco que para você cobrar alguma coisa de alguém, o que quer que seja, você precisa parar e pensar o seguinte, espera aí, eu consigo fazer isso? Eu faço dessa forma? E se alguém me cobrasse disso aqui, eu consigo fazer? Não consigo. Então, primeiro eu vou desenvolver isso para que eu possa cobrar. Você não disse há pouco que você gosta de ser contrariado? Por quê? Isso te obriga a fazer o quê? Eu vou ter que pensar, a ter embasamento, eu vou ter que ter argumento, principalmente. Me convença. Exercitar principalmente a minha paciência, porque você está me contrariando, mas você tem o direito máximo de ser respeitado. Eu vou ser contra tudo que você fala, tudo. Tá. Mas eu vou brigar até o fim para que você tenha o direito de falar. Perfeito. Então, esse tipo de comportamento que as pessoas têm que aprender a ter. Eu não concordo com o que esse vereador está fazendo. Então, tá. O que ele deveria fazer? De que maneira ele deveria fazer? Ele poderia fazer do jeito que você quer? E se a maneira dele atuar é determinada por lei e não determinada pela vontade dele? Então, se você estivesse lá, você contrariaria a lei? Esse tipo de coisa a gente tem que pensar antes de querer criticar alguém desconhecidamente. O fato de estar lá. Você falou sobre lei, bacana, embasamento, em cima do que pode e que não pode. Mas tem uma outra coisa, bem mais, vou colocar entre aspas, bem mais mundana, mas que se faz pertinente agora, que é o grupo. O grupo a qual a pessoa foi inserida. Há pouco você nos disse que a mudança começa de que maneira? Ah, não, está difícil de eu mudar, então eu vou fazer parte daquilo. Só que se você quiser iniciar a mudança, olha, no mais das vezes você não vai ser escolhido para ser o representante. Ela começa em você, mas você não vai ser escolhido. Como você disse, daqui a 3 ou 4 gerações que a mudança será efetiva. Exatamente. Mas não vai começar numa ideia, mas não num gesto. Não pode começar. Porque se começar assim, eu começo a ser líder, eu começo a ser chefe, eu começo a comandar esse muito grupo. Mais impositório. E ninguém quer ser comandado. Sim. Todo mundo quer ter opinião. Mesmo, e até os que não têm opinião querem dizer que têm opinião. É verdade. Então, na hora que você tem opinião e que você entra num determinado grupo, num determinado segmento, as pessoas começam a ter medo de você, porque você representa uma ameaça. E, ao contrário, você deveria representar uma fonte, onde eu tenho que ir lá e descobrir, por que esse cara é assim e eu não consigo? Então, vamos descobrir por que ele age dessa maneira. Por que ele é tão seguro? Por que ele mantém opinião? Por que ele não muda conforme o vento? Por que ele não se adequa ao grupo para se dar bem? Porque eu quero poder andar na rua todos os dias, de cabeça erguida, independente com quem eu encontre, eu ser cumprimentado com respeito. Só por isso. Porque senão eu fui comprado, porque senão eu sei que eu sou um vendido, porque senão eu não me respeito. Eu vou perder o respeito por mim. O The Wall, né? O próprio muro, né? 30 segundos. Seguindo em frente no caminho certo, com Cristo e Dr. Milo vai ficar melhor. Cristo vai fazer muito mais, ele é gente da gente, ele sabe trabalhar. Então já vai avançar. Com Christian, no 25 eu vou votar. Confio mais, é tempo duvidoso. O que diz o nosso povo, 25 eu vou votar. Coligação, seguindo em frente no caminho certo. É Christian, 25. Espera aí, Júlio, o fio do fone roscou no meu pé. Pronto. Não, beleza, soltou. O seguinte, o Sidney Bonturri... O grande goleiro. Goleiro? Goleiro. Então ele também sabe do que ele está falando. Sabe. Ele falou, Júlio sabe do que está falando, ele também sabe. Obrigado, Júlio. Grande Sidney, um abraço. Sidney aí pela sua participação. Júlio Anselmo, resumo do capítulo de hoje. O primeiro capítulo, hoje é dia 16 de outubro, a primeira sexta-feira de muitas que virão pela frente, até o próximo pleito no dia 15, que inclusive nós temos ideia, né, Júlio? No próprio dia 15 a gente nos reunimos aqui para acompanhar, ver, enfim, o que a Rádio Futura já tem primazia em fazer em todo o ano de eleição.
Mas vamos fazer uma apanhada, então, do capítulo de hoje. Então vamos procurar. E avisando o nosso ouvinte, então, eleitor. Engraçado, esse telefone assim, eu acho que vai tocar alguma coisa, ele fica nesses berros aí, passando mal, dá comida para ele. Aí, na próxima sexta, a gente trazer mais elementos para você. Isso. E contando, claro, com a sua participação pelo Face da rádio, pelo Face do Júlio. Manda as perguntinhas suas dúvidas, que o Júlio faz questão aqui de esclarecer para você. Pode Júlio, mandar. resumo da ata do dia de hoje. Então vamos me colocar aqui no lugar do eleitor. Eu, dia 15, vou lá e vou votar. Eu sou eleitor itajubense, então vou até lá para votar. Vou chegar lá já com tudo pronto, já vai estar comigo. A pessoa que eu acredito que vai ser aqui melhor vai me representar na Câmara, com conhecimento, com atitude. A pessoa que vai legislar em prol do desenvolvimento e do bom andamento da cidade, ou seja, seguindo em frente sempre. A pessoa que, quando participar da elaboração do orçamento, vai direcionar esses valores para que a cidade cresça, e não cresça em tamanho, cresça na maneira da gente conviver com ela, que ela dê maior acessibilidade, maior felicidade, que isso também é responsabilidade do poder público, que ela dê maior mobilidade, tudo isso está no orçamento. E a última coisa, mais importante, que seja uma pessoa de quem eu possa ter, independente de quanto tempo ficar lá, 4, 8, 16, 20, eu possa ter orgulho de falar para todo mundo, olha, eu votei nesse vereador, eu votei nesse prefeito. A cidade está assim hoje porque eu ajudei, o meu voto está ali. A eleição é uma grande construção, cada um de nós é um tijolinho. Então, se o seu tijolo estiver lá, colocado ali com as 3 leis da obra, no prumo, no nível, no esquadro, a cidade só pode dar certo. Não tem como ninguém errar. Então, por favor, pense muito bem antes de apertar aquele botãozinho do confirmar da urna eletrônica, tanto para prefeito como para vereador. Como é que você está falando? É tão importante a questão do muro e do tijolinho, que a pessoa, mas eu sou um voto só, eu sou um tijolinho, que diferença que eu faço? Enxergue da seguinte maneira, imagina um muro enorme, branco, cercando uma área que lá dentro é o nosso município. Tem um tijolo nesse muro que ele está colocado de lado. Ele não está uniforme como os demais. Ele está de lado. Então, o que aconteceu? Ele destoou. O que é que vai chamar a atenção sua quando você olhar para o muro? Não é esse tijolo do lado? Não é o defeito? A gente então sabe não faz defeito. diferença? Faz. Não faz diferença? Muita. Além do que, dependendo de onde esse tijolo está, se você tirar ele dali, ele começa a desestruturar o muro. Cai. Aí esse muro cai. Aí a cidade deu errado. Culpa de quem? De cada um de nós que foi lá e votou errado. O Júlio Luiz Henrique Jardim Bela Vista, nosso ouvinte. Os eleitores são ingratos, como disseram. E quando o político, quando eleito, faz o contrário do que quer a população, qual predicados dar a esses políticos que fazem? Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: o sujeito vai lá, pede teu voto, é eleito e faz exatamente, não está nem aí para a população. Eu vou fazer o que eu acho que seja. Quer dizer, há pouco colocamos que o político eleito, ele precisa fazer a vontade, por isso que ele está lá. Por isso que ele está lá. Na verdade, a razão de existir o político é para que não dá para todo mundo estar lá. Senão, até porque não mandaria para lugar nenhum, né? É muito cacique, um pouco. Ué, se tiver 2 cabeças já dá errado, imagina com 100 mil. Como é que ia ser? Então, por isso que os representantes estão lá. Quando esse político não faz a vontade do povo, a primeira coisa, a democracia existe. Você vai no Ministério Público e denuncia esse político, seja ele prefeito, seja ele vereador. Você vai nos outros vereadores e cobra desses vereadores que coloque esse sujeito na linha. Imagina você tem um carro de boi, tem 6 bois puxando ali. Um não está indo, o carro não anda porque ele está sempre indo de lado. O que você vai fazer? Você vai tirar aquele boi dali e colocar um que ande. Então é natural. Os mecanismos para tirar existem, assim como o mecanismo para colocar, que é a eleição. Engraçado que a própria natureza, né, o reino animal, ele se encarrega disso, né? Muitas pessoas acham que é inclemente, que a natureza é muito dura. Como, por exemplo, um aninhado com filhotinho, o pequenininho que não vinga. Os outros jogam fora, não vinga. Ninguém espera, não. Não tem aquela coisa de empurrar, coisa que o ser humano, pela inteligência, o comportamento, enfim, não quero entrar nesse aspecto, mas ele próprio já dá um jeito de tratar, de arrastar junto com ele para que faça parte da sociedade. O meio, a natureza, não funciona assim.
Nelson Dias, bom dia, Júlio. Em Itajubá temos o problema dos jovens no uso do tráfico de drogas. É um sonho do tocantinense que essa situação acabe e a Secretaria de Segurança Pública nada faz para mudar essa triste realidade. Os vereadores também nada fazem, opinião dele. Como o povo pode se manifestar se ninguém quer falar sobre o assunto? Eu entendi também a colocação dele, daquilo que ninguém faz nada, né? Então, existe um problema de droga congênito, né? Da violência, enfim, a situação. Aí, as atribuições, de novo, né? O poder público não faz, a polícia não faz, o judiciário não faz, a polícia não faz, e quando faz, pega, solta, porque existe uma lei, enfim. Uma organização de forças que, se juntas estivessem, poderiam realmente coibir essa ação, mas, na visão dele, nada faz. Sua observação. Na verdade, mais uma vez, é a história do tijolinho. Tem um amigo meu que trabalha o dia inteiro como eletricista e à noite e nos finais de semana ele cuida hoje de 60 jovens com aulas de futebol, de ginástica e de handball. Desses jovens que ele está cuidando, 18 estavam na droga. Então, cada um tem que fazer o seu papel. Se eu tirar um, eu fiz o meu papel. Nelson, se você tirar um, você fez o seu papel. O que a gente não pode é querer acordar de manhã, cuidar da nossa vida e dormir à noite e jogar tudo nas costas dos poderes. Os poderes estão lá, mas eles têm que ser provocados. O que provoca? O que mais provoca no mundo? Exemplo. Exemplo é o que mais provoca. Não dá para você educar seu filho e falar para o seu filho, você não pode andar de bicicleta na contramão. Aí você sai com o menino num domingo, põe na garupa e anda na bicicleta. E aí? Na contramão. Na contramão. Então, esse exemplo gera outras pessoas fazendo isso. Para cada ato que a gente consegue tirar um da droga, os traficantes colocam 4. Sim. Porque todos os dias tem alguém entrando nisso, porque acha que vai sair. Eu sou mais forte que ela, é uma vez só. Só que esse um que você tirou, independente dos 4 que entraram, eles vão sair uma hora, mas esse um que você tirou, olha o benefício que você fez. Então, para mim, para ele e para a sociedade como um todo. Então, na verdade, esse trabalho é de cada um de nós. Não dá para levar para sua casa, vai lá e conversa com ele. Conversa um dia, conversa outro, conversa no terceiro. Não fala de droga, não. Se você começar a falar de droga, ele já vai fugir de você. Ele não quer ouvir esse assunto. Mas ele quer ouvir o assunto de ser acolhido. Você vai lá, senta lá com ele, conversa com ele e vai embora. Não cobra nada, não pede nada. No outro dia você chega lá, conversa de novo e vai embora. Não pede nada, não cobra nada. E você faz isso 1 semana, 10 dias. No 11º dia ele já fica te esperando. E aí quando você não for, ele vai te procurar. E na hora que ele te procurar, ele vai sair daquele meio, porque a sua conversa estava melhor que o meio onde ele está. E outra coisa, nada, o momento que ele estiver com você, ele não está consumindo. Não está. Por menos que seja, que ele fique 30 minutos. Meia hora sem consumir droga. Júlio, 30 segundos. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. E nós de volta novamente, outra vez. Ô Júlio, nós vamos fazer aqui então um preâmbulo, olha, né, um resumo aí do que foi tratado hoje. E eu queria te falar, pegando carona aí no que o Nelson falou a respeito de drogas e tudo mais, e quando acabar a campanha, a gente, obviamente, vamos continuar com o programa, eu queria que a gente convidasse algumas pessoas para conversar. E uma coisa que sempre fizeram, eu até já tinha comentado isso com o Sebastião sobre esse assunto, que é assim, os programas que abordam o assunto drogas, enfim, eles sempre trazem ex-viciados para falar do que é, do comportamento, como é que foi, como é que... Eu queria que a gente trouxesse um convidado aqui que nunca usou droga. Eu nunca usei.
para fazer o depoimento de seguinte, como é que você conseguiu passar incólume de nunca ter usado droga? Então, pronto, já tem um convidado aqui. A gente, vamos trazer outro para a gente arrumar que vai ser época diferente. Pronto. Nunca porque você trazer alguém que já consumiu uma situação. Vamos falar, acordava, dormia, enfim. Agora, e o cara, como é que ele passou por isso? Não, e outra coisa, 90% das vezes que você ouve rádio, televisão ou internet, que agora está na moda esse negócio de live de qualquer assunto, o que você ouve a respeito de droga são os responsáveis pela repressão. Ou é polícia, ou é judiciário, ou é conselho tutelar. É sempre o cara da repressão. Eu quero achar um cara do acolhimento. Quem acolhe essa pessoa? Para onde essa pessoa vai quando ela não tem mais a família? Os amigos são esses que estão no mesmo balaio que ele, né? Estão num barco que está todo mundo afundando, mas ninguém percebe. Ou a sociedade que jogou fora. Então não tem isso. Onde é que está o acolhedor? E o acolhedor acolhe por quê? Não é da família dele, não é obrigação dele. Aí ele tira o dinheiro do bolso para cuidar de um troço dele. Por quê? Baseado em quê? Causa uma repulsa, né? Dá nojo, né? Na maioria. Na absoluta maioria. Porque você passa do lado, é como se aquele não existe, fosse invisível. Ou então você desvia, né? Aí você vê que está lá no chão sentado ali, você desvia, você passa por outro lugar. Vai me pedir alguma coisa, vai me abordar, vai me importunar, isso. Enfim. Então, esse tipo de comportamento, o ser humano tem que mudar. Você tem que ser mais afetivo com todo mundo. Independente de classe social, independente do bairro onde more, independente se você está andando a pé ou se está andando numa BMW 2020. Isso não diferencia uma pessoa da outra. Gente é gente. Só que eu tenho um defeito, né? Eu não gosto de coisa, eu gosto de gente. Então, só que a maioria não gosta de gente, gosta de coisa. Ela olha para você e vê o que você tem. E nunca vai enxergar o que você é. Aí fica difícil. Júlio, uma resenha, uma aba de uma capa do assunto. Hoje, o que você deixa aí de dica aí? Em 1988, a gente teve a Constituição promulgada, né, no dia 5 de outubro. E o Constituinte, quando ele estava lá elaborando a Constituição, e demorou, foram várias discussões, várias reuniões, madrugadas adentro para votação, ele procurou assegurar ao cidadão brasileiro o direito de escolher o seu representante através do instrumento que é o voto. E assegurou a esse mesmo cidadão o direito de se candidatar e ser votado. Votar é um direito de todos os seres humanos, todos que estão... O planeta inteiro vive de voto, não sei nas ditaduras, né? Mas onde existe eleição, existe voto. Quando existe voto, a sua vontade pode ser manifestada. E faz muita diferença, muita. Antes de votar, você tem que conhecer muito melhor o seu candidato, analisar a vida dele antes de ser candidato. O que esse cara era? Ele não era nada, ele era um morador de rua. Não pode ser candidato? Pode. Mas era um morador de rua como? Daquele que ficou sentadinho lá, por opção, Porque vício. podia ser um presidente de uma multinacional, por quê? Podia. Não é? Ele não é a mesma situação do morador de rua? Vamos ver a vida pregressa do morador de rua e do presidente da multinacional? Quem tem caráter? Não é isso? Que a gente vê Pois é. Difícil, difícil. E aí você só tem que avaliar os projetos e as propostas que eles têm para Itajubá. A gente está falando de Itajubá aqui, nesse dia, mas a gente está falando de toda uma região, de todo um estado, de todo um país. São 5.800 municípios que vão ter eleição. Então, em todos esses municípios, vai haver uma mudança. Se ela vai ser de 10% ou de 100%, o eleitor é que vai determinar. Mas que seja de 10% ou de 100% para melhor, em todos os lugares. E a gente vai continuar aqui, informando, acrescentando dados para que você possa escolher melhor no dia 15, para que a partir do dia 1º de janeiro a gente tenha uma Itajubá melhor. E vamos em frente sempre. Júlio, o último comentário, Simone Prisco Fonseca, trabalho com recuperação de jovens há 25 anos. A satisfação de vê-los saindo desse meio e se tornando homens e mulheres da família não tem preço. Muito bem, Simone. É exatamente o que a gente está comentando aqui, essa satisfação. E cada um deles, eu tenho certeza, que você vê saindo, virando gente, construindo família e, principalmente, Simone, contaminando outros iguais, não é? Fazendo com que eles sejam sempre melhores, que é o nosso papel. Gente, obrigado aí pelos 22 comentários, um compartilhamento aí. Realmente bacana essa participação
popular, porque, primeiro, pertinente ao que está sendo proposto aqui no programa, quer falar sobre as eleições, acaba que outros assuntos entram, você falou até filosofia, né? Mas é legal isso, que isso surge realmente, e são vivências, né, Júlio? Aqui ninguém é especialista, a gente, dentro do assunto que você se propôs a fazer, está embasado realmente na lei, mas a gente conta um pouco da vivência. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite aí do Sebastião Herrera de retornar a esta casa e tratar de um assunto tão importante, tão pertinente, que são as eleições. Eu é que agradeço. É uma honra estar de volta na Futura. A Futura está no meu coração, sempre vai estar. Obrigado, bom dia a todos, bom dia à população itajubense. Muito bem, Futura, 10 horas mais 43 minutos. Este programa Eleições 2020 volta na próxima sexta-feira, a partir das 9 da manhã, trazendo mais assuntos para vocês, que a gente vai captando as dúvidas durante a semana, vai encontrando com os eleitores e vamos levar até você, ouvinte. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até mais. É 13, é 13, é 13. Meu nome é Douglas Martins, eu quero ser prefeito de Itajubá, porque eu quero a cidade bonita, arborizada, seja para todos os bairros, para todas as comunidades. Eu acredito que é tarefa do prefeito criar as condições para a geração de trabalho, renda e ocupação no nosso município. É por isso que o meu plano de governo se chama